Nós vamos falar da paz. Eu acho fantástico observar uma palavrinha que ela é um monossílabo, tem apenas 3 letras e é tão importante e significativa. Talvez a gente pudesse falar que quando dizemos paz, estamos falando de um tesouro. Recentemente, falando com um outro amigo, isso veio à tona, inclusive, o que ele quer na profissão, na vida, no relacionamento, o que ele quer encontrar a paz. E eu ouvi durante muito tempo, na minha vida, uma frase que ela é lapidar, ainda que seja um tanto quanto óbvia, mas que diz o seguinte: se você quer ter um mundo de paz, se você quer a paz ao seu redor, primeiro você tem que ter a paz dentro de si. E é lógico que sempre passava na minha cabeça, mas essa pessoa que está me falando isso, será que ela não tem boletos para pagar? Será que ela não tem? Tá, perfeito, eu tenho que ter a paz dentro de mim para poder construir a paz ao meu redor. Mas e aí? Afinal de contas, como é que eu posso ter paz dentro de mim? Então, essa pequena palavrinha com apenas 3 letras, e eu acho muito interessante pensar que nessas 3 letras a gente tem a primeira letra do nosso alfabeto, que é A, e a última letra, que é Z. E vamos ver em muitas representações religiosas, se dizer de Deus, que ele é o princípio e o fim. O alfa e o ômega, que são as letras que começam e terminam o alfabeto em grego, por exemplo, né? Então, afinal de contas, como é que eu posso ter a paz dentro de mim? É uma grande questão e é óbvio que ainda que eu vá falar a respeito disso, conseguir essa paz, manter essa paz, dependerá unicamente sempre de você. Não será um vídeo, não será um livro, não. É a sua prática. Então, acho muito importante trazer esse lado da prática, porque a primeira coisa que eu quero romper como pensamentos que temos quando falamos da paz, a primeira coisa que eu quero ver se a gente consegue abandonar, deixar de lado, é a ideia de uma paz como sendo uma coisa única e exclusivamente passiva. Como se ela fosse, por exemplo, uma ausência de conflito. Porque essa é a primeira definição que a gente tem quando vai conversar com qualquer pessoa a respeito da paz. O que é a paz? A paz é quando eu não tenho conflito, a paz é quando não tem um problema acontecendo. E, poxa, se a gente só vai ter a paz quando não existir problema nenhum, então a paz é o descanso eterno, só quando está morto mesmo, não tem outro jeito. Mas eu prefiro pensar que não. Eu acredito que a gente pode ter uma boa medida da paz vivo, agindo no mundo e com os problemas ao nosso redor. E é lógico que aqui eu vou me lembrar, em primeiro lugar, do que é o eixo principal do pensamento dos estoicos. Os estoicos, que é uma linhagem de filosofia, onde aparece a seguinte ideia: não adianta você se preocupar, se afligir com aquilo que você não tem controle. Então você tem que se ocupar e dirigir o seu foco para aquilo que você controla. E essa é uma chave muito importante. Primeiro passo, e entender que a paz, ela não é a ausência de nada. A paz é uma potência, a paz é uma força. Isso é muito importante. E essa força é uma força que a gente vai colocar em movimento na nossa vida com aquilo que a gente consegue controlar, com aquilo que a gente consegue fazer, não com aquilo que está fora do nosso controle. Por isso que é muito importante lembrar um pouquinho, tem uma oração curtinha, que é a oração da serenidade, e ela diz: Senhor, dai-me serenidade para com aquelas coisas que eu não posso mudar. Coragem ou força para com aquelas que eu posso mudar, e sabedoria para que possa conhecer a diferença. Então note que aqui você tem 3 elementos: a coragem para fazer aquilo que tem que ser feito, você tem a serenidade, a tranquilidade, que é a característica da paz, e a sabedoria. Sem a sabedoria fica muito difícil, porque aqui a gente já está se perguntando, está questionando, está falando, e a sabedoria permeia tudo isso. Então a paz, ela é uma potência, mas é uma potência muito discreta,
porque justamente é uma potência que não causa perturbações. E é muito fácil a gente entender potências que elas chegam causando alarde, perturbação, movimento, faz tudo voar. Então eu acredito que a gente poderia comparar a paz como uma potência, como é a potência eólica. Eu estou falando do vento aqui, do ar. No nosso espaço, no ar, a gente tem correntes assim como elas existem no oceano. É muito mais fácil ver a correnteza na água porque qualquer coisa que cai nela é arrastada. Mas você também tem essas correntes no ar, no vento. Mas para que você possa ver isso, muitas vezes na praia, se você está numa duna, você solta a areia e ela vai fazer um movimento que o ar está imprimindo, e ali naquele momento você vê que existe essa correnteza, existe essa potência. Quando, por exemplo, você vê uma hélice, você vê a energia eólica que produz eletricidade e aquilo que gira está produzindo energia também, então ela é uma potência. A paz é uma potência, ela é um fazer. Agora, esse fazer ele está muito mais próximo do pensamento que você vai encontrar no Tao, quando, por exemplo, você vê o caminho do Wu Wei, que seria basicamente o seguinte: é ação sem o fazer. O fazer ele é sempre atrito, ele é sempre esforço, né? E a nossa vida ela exige que estejamos fazendo coisas o tempo todo. E é por isso também um dos motivos da gente não conseguir a paz. A ação ela acontece espontaneamente. É aquilo que muita gente hoje, desde a psicologia positiva, vai chamar de flow, que é um fluir, quando você está simplesmente presente. Como se terá a paz se não estiver no presente? Se você está ou angustiado com um passado, ou preso a um passado, ou sempre projetando um futuro e angustiado e também pesaroso pelo passado, ou ansioso pelo futuro, então é necessário estar no presente, que é o Wei, é a ação. E ainda a gente pode dizer que, se a gente fizer uma análise sobre isso, e eu estou dizendo que a paz ela não é a ausência de nada, ela é potência, ela é alguma coisa, eu poderia dizer para você, meu amigo humano como eu, que a paz ela é mais parecida com vitaminas que precisamos trazer para dentro da nossa vida, uma suplementação. Você está precisando do quê? De uma boa dose de paz. E onde que eu vou arrumar essa boa dose de paz? Olha, do mesmo jeito que para você ter vitamina D você tem que se expor ao sol, você vai ter que se expor a alguma coisa. E é muito interessante que a contemplação, elemento que está ausente na nossa sociedade hoje em dia, um momento de contemplação quando você está num parque, quando você está num jardim, quando você está diante da arte, a boa arte, a arte elevada, a arte clássica, que ela reproduz a harmonia. Esse é um ponto fundamental, ela reproduz a harmonia. Toda pessoa que é espiritualista, etc., ela sabe que a polaridade é um elemento da natureza. Mas nenhum espiritualista, um bom espiritualista, ele vai conseguir acreditar que essa polaridade, ela existe para uma mútua destruição, ela existe para a harmonia. Então assim, o preto, o branco, o quente, o frio, né, os reinos todos, o mineral, o vegetal e o animal, tudo que há, o dia, a noite, o sol, a lua, o homem, a mulher, eles produzem uma harmonia, e essa harmonia ela nos preenche de paz. Então é preciso momentos de contemplação. Quando eu me perguntei a primeira vez o que era necessário para que eu pudesse ter paz no meu interior, eu encontrei também dois elementos que são fundamentais. O primeiro desses elementos, ele é a aceitação da realidade. Isso poderia, para um espiritualista, ser traduzido como a aceitação dos desígnios de Deus. Para uma pessoa cética, um ateu, é simplesmente a aceitação do mundo como ele é. E a aceitação aqui ela tem que ser bem entendida, porque se eu falo simplesmente aceitação e não explico, muita gente vai dizer, poxa, mas o mundo ele é cheio de injustiças, há tantas coisas erradas, existem as catástrofes mesmo naturais que acontecem, e aí então aceitar tudo isso não seria simplesmente se colocar num lugar
que seria um lugar assim de quem não vai fazer, de quem não vai agir, de quem vai largar os betes. E não, a aceitação, ela é um trabalho ativo interior. É um trabalho ativo interiormente para que a gente consiga chegar em um tal estado a olhar para o mundo de não se perturbar com aquilo que acontece. Estamos indo bem? Está me acompanhando? Vou dividir esse vídeo em duas partes para que fique melhor a assimilação de todas essas coisas que eu estou falando e não sobrecarregue um único vídeo.